Fala aí, super cérebros, como é que vocês estão? Eu vou começar falando uma coisa que pode chocar muita gente. O infinito, ele pode ser apenas uma questão de referencial. Você já deve ter estudado, principalmente na física, alguns conteúdos que falam sobre um ponto a uma distância infinita, um fio de comprimento infinito. Enfim, já deve ter visto vários infinitos passando aí pela sua vida. Mas afinal, o que quer dizer quando a gente fala de uma distância infinita ou de um comprimento infinito? Antes de mais nada, lembre aí de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. Demorou? Então, chega dessa falação e vamos lá para esse vídeo. Bom, mas para a gente chegar lá, a gente tem que ir etapa por etapa. Vamos começar primeiro entendendo o que são as potências de 10, ok? Pode não fazer sentido agora, mas eu prometo para você que no final você vai ver que faz muito sentido. Então vamos falar das potências de 10. Bom, potências de 10, né? É, por exemplo, 10 elevado a um número. Por exemplo, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3. Isso aqui são as potências de 10. Por exemplo, 10, 100, 1000. Por curiosidade, as potências de 10, por exemplo, 10 elevado a n, vamos generalizar aqui, vai ser o número 1 com n zeros depois dele, certo? Olha aqui, 10 a 1 vai ser 10, 10 a 2 vai ser 100, porque tem dois zeros, 10 a 3 vai ser 1000. Então, por exemplo, 10 a sétima seria quanto? Pô, é nada mais, nada menos do que 10 com 7 zeros depois dele, né? Que seria 10 milhões. E por que a gente está vendo sobre potência de 10? Porque agora a gente vai entender um pouco mais sobre notação científica, que utiliza as potências de base 10, ou como a gente está chamando, potências de 10. Então, vamos lá entender essa notação científica aqui agora. Bom, a notação científica, ela surgiu para facilitar, né, a representação de grandezas. Por quê? Porque na ciência, às vezes a gente tem grandezas muito grandes e grandezas muito pequenas. Por exemplo, a massa do Sol em quilogramas é uma grandeza gigante. E, por exemplo, a massa de um elétron é muito, muito pequena. Então a gente usa notação científica. Por exemplo, eu não sei aqui de cabeça, né, mas vamos supor que vamos chutar, a massa do Sol é 10 elevado a 30 quilogramas. 2 vezes 10 elevado a 30, vocês vão entender isso aqui. Não é essa massa, eu não lembro qual que é de cabeça. Mas se a gente fosse escrever esse número por extenso, pensa, escrever 30 zeros aqui, não compensa, né? Então, por isso, surgiu a notação científica. Como que a gente utiliza a notação científica? A gente vai pegar um número de 1 a 9,999, enfim. A gente vai chamar aqui de x, que vai ser maior ou igual a 1 e menor que 10, ou seja, o x está entre 1 e 10, incluindo 1, vezes 10 elevado a um número, né? Uma potência de 10. E o n pode ser tanto negativo como positivo. Por quê? Por exemplo, o número 0,01. Isso aqui é o quê? 10 elevado a menos 2, certo? Enfim. E aí, tá bom. Por exemplo, como é que a gente representa o número 3.754 em notação científica? Ó, tem que estar entre 1 e 10. A gente vai andando com a vírgula. Vocês vão entender o que acontece, ó. A vírgula está aqui. Como a gente quer deixar o número entre 1 e 10, a gente tem que andar para a esquerda, certo? Então a gente vai andar uma casa, duas casas, três casas. A gente vai ter aqui o nosso número entre 1 e 10, vai ser o quê? 3,754 vezes 10, o número de casas que a vírgula andou. Como foi para a esquerda, você vai contar positivo. Se for para a direita, você conta negativo. Então, vezes 10 ao cubo. Claro que aqui o número deu basicamente o mesmo tanto de trabalho para escrever, mas é só um exemplo, né? Como eu falei, por exemplo, vamos supor que fosse 37 quadrilhões. É muito mais fácil escrever por notação científica. E vamos supor que a gente tem o número 0,000079. Bom, o que a gente faz? A gente tem que andar com a vírgula até achar um número que está de 1 até menor do que 10. Então vamos lá. Andou uma casa, andou duas casas, andou três casas, quatro casas, cinco casas, 6 casas. Aqui a gente vai ter o quê? 7,9, ok? Sobrou para a gente o 7,9. E ele vai multiplicar uma potência de 10. Como a gente andou 6 casas, para a direita vai ser menos 6, ok? Então isso aqui é, 7,9 vezes 10 a menos 6.
Bom, mas o que essa tal notação científica tem a ver com o infinito? Bom, depois da notação científica, a gente vai entrar agora na ordem de grandeza de um número, ok? E essa ordem de grandeza, ela está relacionada a potências de 10. E para a gente descobrir a ordem de grandeza, a gente precisa utilizar a notação científica. Bom, e como que a gente descobre, ou melhor, o que é a ordem de grandeza de um número? A ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima que ele vai estar, correto? Por exemplo, o número 11. Qual é a ordem de grandeza dele? É de 10 elevado a 1, certo? Ele é da ordem de grandeza de 10. Por quê? Porque ele está mais próximo de 10 elevado a 1 do que de 10 ao quadrado. Vamos escrever isso aqui que vai ficar um pouco melhor. Vamos pegar aqui alguns números. 137, 235.667.500, por exemplo. Bom, quais que são as ordens de grandeza desses números? Primeiro, a gente coloca eles em notação científica. Daí eu falei para vocês, daí explicado o motivo da notação científica ser importante para a gente entender. Então aqui a gente vai ter que andar duas casas, né? 1,37 e como a gente andou para a esquerda, vezes 10 ao quadrado. Fazendo a mesma coisa aqui, eu não vou fazer o passo a passo, se vocês quiserem façam aí em casa, inclusive fica como até um exercício para vocês. E vai ser 2,35 vezes 10 à quinta. Esse número aqui vai ser 6,75 vezes 10 à quarta. Bom, e depois que a gente faz isso, a gente tem que fazer o quê? Ver qual potência de 10 ele está mais próximo. E aí existem dois critérios que eu vou falar para vocês. Eu vou falar qual que eu prefiro também. Mas quais são os critérios? Bom, você tem aqui o 1 e aqui você tem o 10, não é? Qual é o número que está exatamente na metade entre o 1 e o 10? Bom, se você fizer isso, é a média deles, né? Então você vai fazer 1 mais 10 dividido por 2, que vai ser 5,5. Então aqui você tem um 5,5 aqui no meio. Ou seja, se esse número aqui for menor ou igual a 5,5, se arredonda para baixo. E se ele for maior, se arredonda para cima. Por quê? Porque aqui ele está entre 10 elevado a 1, vou escrever aqui, e 10 ao quadrado e 10 ao cubo. Só que quando você vê, ele está mais próximo do que? Do 10 elevado ao quadrado, né? 1,37 menor do que 5,5, ok? Que está aqui no meio. Mas isso daí a gente está levando em conta uma média que leva em conta uma soma. Porém, como a gente está trabalhando com potência, não faz muito sentido, isso aqui é válido, mas na minha opinião não faz muito sentido a gente usar isso. Por quê? Porque a gente está trabalhando com multiplicação. Ou seja, a gente deveria utilizar uma escala logarítmica. E o que é uma escala logarítmica? Bom, basicamente você vai usar as potências de 10 como número. Então, em vez de usar 1, 2, 3, você vai usar o quê? Você vai usar 10, você vai usar 100, você vai usar 1000. Isso é uma escala logarítmica. Por quê? Porque o logaritmo decimal de 10 é 1, de 100 é 2, isso aqui inclusive ficou muito feio, né? E de 1000 é 3, entendeu? Então você vai trocando pelo log de 10, log de 100, log de 1000. E por isso que a gente fala que é uma escala logarítmica. E bom, como é que funciona esse outro critério? A gente tem 1 e a gente tem 10, ok? De 1 para 10, a gente multiplicou por 10, ok? Então, o que estaria aqui no meio, se tratando de uma escala logarítmica? Você concorda comigo que isso aqui é 10 elevado a 0, isso aqui é 10 elevado a 1? Bom, depois de perceber isso, você percebe que aqui no meio tem o 10 elevado a meio, né? Que é nada mais nada menos do que a raiz quadrada de 10, que vale 10 alguma coisinha. Eu vou verificar aqui e retorno um valor aproximado para você. Bom, a raiz de 10 aqui, fiz na calculadora, dá aproximadamente 3,16, ok? Isso aqui é aproximadamente 3,16. Ou seja, se esse número que estiver aqui for menor do que 3,16, você vai arredondar para baixo. Vai deixar como está. E se esse número for maior do que 3,16, você vai arredondar para cima utilizando esse critério, ok? Eu prefiro utilizar ele, mas provavelmente quando você for resolver algum exercício envolvendo ordem de grandeza, não vai ter essa ambiguidade, ou seja, não vai ter valores entre 3,16 e 5,5, ou vai ser maior do que os dois ou menor do que os dois, para evitar essa confusão.
Então, olhando aqui, a gente vê que 2,35 é menor do que 3,16. Então, isso aqui é da ordem de 10 à quinta, assim como esse aqui em cima é da ordem de 10 ao quadrado. Mas quando a gente olha aqui para o de baixo, olha aqui que legal. Ele é da ordem de grandeza de 10 à quinta. Por quê? Porque ele está mais perto do 10 à quinta do que do 10 à quarta. Concorda comigo? Ele é maior do que 5,5 e é maior do que 3,16. Não tem nenhum tipo de dúvida. Então aqui a gente viu o exemplo que arredonda para baixo, aqui a gente viu o exemplo que arredonda para cima. Mas como que isso está relacionado com o infinito que eu falei? Bom, aí a gente entra numa área um pouco mais relativa. Claro que também não é a casa da mãe Joana, você não pode tratar do jeito que você quiser. Mas a gente entra em grandezas muito maiores ou muito menores do que outras, que a gente representa, por exemplo, assim, ó, A maior que B, muito maior que B, e A muito menor, não é menor igual, é muito menor que B. E a gente trabalha em ordens de grandeza. Por exemplo, vamos supor que A vale 2,7 vezes 10 à quinta e o B vale 3 vezes 10 ao quadrado. Aqui a gente percebe que a ordem de grandeza do A ela é 1000 vezes maior do que a ordem de grandeza do B. Então a gente pode afirmar aqui que 2,7 vezes 10 à quinta é muito maior do que 3 vezes 10 ao quadrado. E aí eu gostaria só de lembrar para vocês também que existem alguns prefixos, certo? Porque quando às vezes a gente trabalha com resolvendo algum exercício, a gente tem que saber esses prefixos para saber a ordem de grandeza. Por exemplo, o prefixo quilo, que é o K, ele vale 10 ao cubo, certo? Aí o prefixo, eu vou usar só os de 10 ao cubo em 10 ao cubo, beleza? Multiplicando por 1000 e dividindo por 1000, que são os mais comuns. A gente tem a unidade básica, né, que a gente vai colocar nada. A gente tem, por exemplo, o mili, que é com M, que representa 10 a menos 3. A gente tem o micro, que representa 10 a menos 6. A gente tem o nano, que representa 10 a menos 9. A gente tem o pico, que representa 10 a menos 12. E deve ter mais por aí, beleza? Por exemplo, para metros, a gente também tem o angstrom, que representa 10 a menos 10. Enfim, por exemplo, 2 nanômetros é o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 9. E aí que entra o infinito. Por exemplo, vamos supor que você está falando de uma distância de 3, sei lá, 3 vezes 10 a 11 metros. E aí você fala que o tamanho da sua partícula lá é de 15 centímetros. Bom, a gente pode tratar ela como um ponto. Certo? Isso aqui não é bem o infinito, mas é dimensão desprezível. A gente trata isso aqui como um ponto. Por que como um ponto? Porque a dimensão dela é de uma ordem de grandeza muito menor do que a outra. Então não faz diferença, ok? Então vamos supor que você tem lá, em alguma fórmula você tem que fazer distância mais 5 dividido, sei lá, pelo tempo. Isso aqui é alguma coisa. Só que aí você vê que a distância é 3 vezes 10 a sétima metros. Você não precisa somar esses 5. Por quê? Porque ele vai ser desprezível em relação a isso. Mas, enfim, o infinito que eu estava dizendo é o seguinte. Vamos supor que você tem, sei lá, isso aqui acontece muito em ótica. A distância focal é de 20 centímetros e você tem um objeto a, sei lá, 30 quilômetros. De 20 centímetros para 30 quilômetros é uma coisa muito grande. Então a gente pode falar que o objeto ele está no infinito. Por quê? Porque a distância dele é infinitamente maior, entre aspas, do que essa distância focal, beleza? Então daí que vem um ponto no infinito ou um corpo de dimensões desprezíveis. Isso tudo tem a ver com a ordem de grandeza dessas medições aí, dessas quantidades, beleza? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre ordens de grandeza e por que às vezes a gente fala de uma distância que está no infinito, enfim, tudo relacionado aí tem a ver com potências de 10 e notação científica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe aí com um amigo que você acha que não sabe disso ainda. Até a próxima e valeu!